O pó denso e cinzento ainda caía lentamente do teto, cobrindo o chão de mármore polido como uma neve suja. A explosão ainda ecoava nos meus ossos, não nos ouvidos. O silêncio que se seguiu, na caixa forte do primeiro banco da cidade, era bem mais ensurdecedor do que qualquer detonação. Olhei para a porta de aço maciço, o meu coração uma coisa fraturada e esmagada no peito. Ele foi-se. Aquele pensamento era um buraco negro, a sugar cada pedaço da minha força. João. O homem que me vira não como uma criada, mas como uma feiticeira dos números, estava morto, pulverizado numa ponte sobre o rio Tejo. Comovente, Pedro Vites disse com um sorriso malicioso, embainhando a pistola, mas mantendo a mão perto do punho. Verdadeiros Romeu e Julieta. Menos a poesia e mais uns quilos de C4. Agora, Ana, seca essas lágrimas. Temos trabalho a fazer. Ele empurrou a cadeira de rodas à minha frente. Sofia, a minha mãe gêmea, a cabeça tombada para o lado. Estava quase inconsciente, sedada e aterrorizada. Não lhe toques, sibilei, a dor instantaneamente endurecida numa fúria fria e cortante. Virei-me para Pedro, os olhos secos. Queres o dinheiro? Queres o império? Eu quero a chave de encriptação das contas das Ilhas Caimão. Pedro sorriu, colocando um portátil numa pequena mesa dentro da caixa forte. João mudou-as antes de desaparecer. Tu és a única que conhece os algoritmos dele. Desbloqueia-o. Transfere os fundos para a conta que eu preparei. Faz isso e deixo a tua mãe na urgência mais próxima. Recusa e eu enfio-lhe uma bala no cérebro aqui e agora. Olhei para o portátil. Olhei para a minha mãe. E depois olhei para o registro. A minha mente, geralmente uma tempestade caótica de variáveis, de repente ficou gelada. Lembrei-me da regra de João. Procura o padrão. Pedro Vites era arrogante, era descuidado. Tinha explodido uma ponte para matar um homem, mas viera ao banco pessoalmente para supervisionar a transferência. Isso significava que o dinheiro era mais importante do que o assassinato. Significava que ele estava desesperado. Preciso de 5 minutos, eu disse, a voz desprovida de emoção. O algoritmo baseia-se numa sequência de números primos caótica. Se eu o digitar mal, as contas apagam-se. É um mecanismo de segurança. Tens 3 minutos, Pedro verificou o seu Rolex. E não tentes nada de esperto. A minha equipa técnica está a monitorizar a ligação remotamente. Se alertares a polícia, matamos a velha. Sentei-me em frente ao portátil. Os meus dedos pairavam sobre as teclas. Não digitei o código de transferência. Comecei a digitar uma sequência que João me tinha mostrado naquela primeira noite no escritório. Uma sequência que eu pensei que era uma piada. Não era um código bancário. Era um comando para a infraestrutura do edifício. Fibonacci, proporção áurea, Enter. Eu não estava a aceder às contas bancárias. Estava a aceder ao controlo climático localizado e ao sistema de supressão de incêndios da caixa forte. Digita mais rápido, Pedro ladrou, pressionando o cano da pistola na têmpora da minha mãe. Estou quase lá, eu disse. Só falta a autorização final. Carreguei na tecla Enter. Instantaneamente, os pesados ferrolhos de aço da porta da caixa forte bateram com um estrondo. Pedro virou-se. O que fizeste? Ativei o protocolo de fecho noturno, eu disse levantando-me. Esta caixa forte tem um fecho temporizado. Não abrirá durante 12 horas, nem de fora, nem de dentro. Sua idiota, Pedro gritou, apontando a arma para mim. Prendeste-nos aqui sem sinal. Eu mato-te. Não podes, eu disse calmamente, dando um passo à frente da minha mãe. Porque se me matares, nunca terás o dinheiro. E se matares a minha mãe, nunca te darei o código. Estamos presos, Pedro. Apenas tu, eu e a matemática. Pedro ficou roxo de raiva. Caminhava pela pequena sala de aço, praguejando em italiano. Achavas que isto te salvava? Os meus homens estão lá fora.
Vão arrombar esta porta. Vão arrombá-la à força. É carboneto de tungstênio reforçado. Eu recitei de memória. Explosivos só fariam o teto colapsar e enterrar-nos vivos. Tens que esperar. Eu não espero. Pedro avançou sobre mim, agarrando-me pela garganta e prendendo-me contra a parede das caixas de depósito. Desbloqueia-o. Anula o sistema. Não consigo. Engasguei, tentando afastar a mão dele. Está codificado. De repente, as luzes da caixa forte piscaram. O zumbido do sistema de ventilação morreu. Silêncio. Então, um som veio de dentro da parede das caixas de depósito. Uma batida rítmica. 3 batidas. Pausa. 2 batidas. Pausa. Uma batida. Os meus olhos arregalaram-se. 3, 2, 1. A parede das caixas de depósito atrás de Pedro gemeu de repente. O metal rangeu quando a hidráulica escondida foi acionada. Não era uma parede. Era um painel de acesso de serviço para manutenção do mecanismo de fecho, acessível apenas a partir do corredor de utilidades de alta segurança atrás da caixa forte. O painel abriu-se, derrubando Pedro. Uma figura surgiu da poeira e da escuridão. Vestia um colete tático por cima de uma camisa de gala rasgada. O seu rosto estava manchado de fuligem e sangrava de um corte acima da sobrancelha. Mas estava vivo. Era João. Ele não disse uma palavra. Entrou na caixa forte, movendo-se como um fantasma. Pedro tentou agarrar a sua arma no chão. João foi mais rápido, chutou a arma para o outro lado da sala, depois agarrou Pedro pelas lapelas do seu casaco caro e atirou-o contra a parede de aço. O impacto fez a sala tremer. Tu... Pedro ofegou, bolhas de sangue nos lábios. A ponte. Eu vi a explosão. Eu não estava na ponte, Pedro. A voz de João era um resmungo baixo e aterrador. Mandei os carros, sabia que estavas a ouvir as comunicações, sabia que morderias a isca. Estive no corredor de utilidades há 1 hora, à tua espera para entrares na minha armadilha. Tu sabias? João olhou para mim. Os seus olhos suavizaram-se por uma fração de segundo, cheios de uma intensidade que me fazia as pernas tremer. A Ana descobriu o padrão. Ela descobriu-te. João puxou uma faca do cinto. Ameaçaste a minha família, Pedro. Tocaste no que é meu. Mas como é que eu cheguei aqui? Lembro-me daquela manhã chuvosa lá em Lisboa, as ruas escorregadias com a chuva insistente, aquele maldito telefone, velho, com as teclas quase ilegíveis nas minhas mãos trêmulas. A voz da minha mãe, Sofia, tossia do outro lado, um som úmido e seco que me arranhava a alma. Não faças isso, Ana, ela sibilava. Não são como nós, são lobos em fatos caros. A conta do hospital, 40.000 euros. Nós tínhamos 40, não havia escolha. Eu sabia as regras, eu conhecia o esquema. Ela tinha trabalhado para os Rossi durante 6 anos. Tu não o conheces a ele? A minha mãe ofegou antes que eu desligasse. Subi o caminho para a propriedade dos Rossi, lá em Cascais. O portão de ferro forjado parecia a entrada para uma masmorra medieval. Não era só uma casa, era uma fortaleza de calcário e arrogância, empoleirada numa colina que olhava para a cidade como um juiz prestes a proferir uma sentença. Ali vivia João Rossi. Os jornais chamavam-lhe capitalista de risco e filantropo. As ruas chamavam-lhe o fantasma. Ele era o chefe da família criminosa Rossi, o homem que tinha consolidado o poder das antigas famílias num só punho de ferro. Naquele dia eu não era Ana, eu era a sobrinha da Sofia, um substituta temporária enquanto ela recuperava de pneumonia. A mentira tinha um gosto metálico na boca. Se fizessem uma pesquisa de antecedentes, eu estaria morta. Eu era uma desertora do ensino secundário com um QI de gênio para a matemática, que desperdiçava a contar gorjetas num café. Tinha as minhas próprias dívidas, fantasmas da adição do meu pai ao jogo. Apertei o botão do portão. Entrada de serviço, uma voz estalou.
sem calor, sem humanidade. Apenas uma ordem. A caminhada até a porta de serviço parecia uma procissão fúnebre. Dona Aurora, a governanta-chefe, uma mulher feita de ângulos afiados e rigidez, abriu a porta com um puxão. Os seus olhos varreram-me como um leitor de código de barras. "É a filha da Sofia?" Dona Aurora perguntou, sem sequer um cumprimento. "Sim, Ana." "Está atrasada. 3 minutos." Ela deu um passo para o lado. "O uniforme está no cacifo 4B. Tem 15 minutos para se trocar. A sua mãe disse-lhe as regras." Eu assenti, o coração a martelar nas minhas costelas. "Sim, senhora." "Recite-as." Engoli em seco. Regra 1. Nunca falar a menos que lhe seja dirigido. Regra 2. Nunca entrar na ala oeste sem permissão explícita. Regra 3. Eu fiz uma pausa, a garganta seca. Regra 3. Nunca olhar o Sr. Rossi nos olhos. Os lábios de Dona Aurora apertaram-se. "Ele não gosta de ser percebido, menina. Para ele, é mobiliário. É um fantasma. Se tornar real para ele, torna-se um problema. E João Rossi resolve problemas de forma muito permanente. Percebe?" "Percebo." "Bom, esta noite está de serviço no escritório. Ele vai ter uma reunião. Entra, serve o vinho, esvazia os cinzeiros e desaparece. Se deixar cair um alfinete, se espirrar, se respirar alto demais, está fora. E nesta casa, fora não significa despedido." Troquei-me para o vestido preto e o avental branco. Cheirava a lixívia e a medo. Olhei-me no espelho rachado do balneário. Os meus olhos castanhos, geralmente brilhantes de inteligência, pareciam assombrados. Prendi o cabelo num coque apertado, removendo qualquer maquilhagem. Tinha que ser simples. Tinha que ser invisível. Eu não sabia que a invisibilidade estava prestes a tornar-se impossível. A biblioteca da propriedade Rossi era maior do que todo o meu apartamento. As paredes estavam forradas com primeiras edições que valiam mais do que uma vida humana, e o ar cheirava a mogno, fumo de charuto e tensão de alto risco. Eu estava nas sombras perto do carrinho de bar, com as mãos cruzadas atrás das costas, tentando abrandar o meu ritmo cardíaco. No centro da sala, sentados, estavam 3 homens. 2 gritavam, associados da família Vites, rivais que estavam numa aliança frágil com os Rossi. E depois estava João, sentado numa cadeira de couro de costas altas, obscurecido pela sombra. Eu só via as suas mãos, dedos longos e elegantes repousando sobre um copo de líquido âmbar. Não gritava, nem se mexia. Era a imobilidade personificada. "Exigimos 30% dos carregamentos do Porto Rossi." Um dos homens Vites, um brutamontes chamado Pedro, bateu com o punho na mesa. "O sindicato estava a apertar-nos. Precisamos da margem." "Exigem?" A voz de João finalmente cortou o ar. Era um barítono rouco, suave como veludo, mas frio como uma lápide. "Entram na minha casa, bebem o meu uísque e exigem?" "Temos influência, João." O outro homem zombou. "Sabemos sobre as discrepâncias no registro de São Judas. Sabemos que está a lavar dinheiro através da caridade. Se os federais virem esses livros..." Eu congelei. O registro de São Judas. O meu pai mencionara esse nome uma vez, num torpor alcoólico, antes de desaparecer. Não era uma caridade, era um algoritmo complexo para contas offshore. "Acham que deixei um rastro de papel?" João perguntou, soando aborrecido. "Temos uma cópia", Pedro blefou. "Uma cópia frenética, uma página, mas mostra o algoritmo." João inclinou-se para a frente. Pela primeira vez a luz atingiu o seu rosto. Eu esqueci a regra 3. Olhei. Ele era devastadoramente bonito de uma forma que parecia perigosa. Maxilar afiado, cabelo escuro penteado para trás e olhos da cor das nuvens de tempestade. Mas naquele momento, esses olhos estavam cerrados em cálculo. Ele não parecia preocupado com a chantagem. Parecia aborrecido, como se estivesse a ver uma criança a tentar resolver um problema de cálculo com um giz de cera.
Mostrem-me, João disse. Pedro atirou um pedaço de papel amarrotado para a mesa de mogno. Os números não batem certo, Rossi. Isto prova que estás a roubar da comissão. João olhou para o papel. Franzia a testa, não de medo, mas de confusão. Eu semicerrava os olhos do meu canto. Sempre tive um dom para os números. Padrões gritavam para mim. A 5 metros de distância, eu via a tinta preta arrojada no papel. Era uma matriz de figuras. 14, 28, 55, 9. Não era uma operação de desfalque. Era uma sequência de Fibonacci mascarada como uma dedução fiscal. Mas Pedro estava a lê-la mal. Se João tentasse negar, eles a divulgariam às outras famílias e uma guerra rebentaria baseada num mal-entendido. João estava a tentar calcular a probabilidade de os matar ali mesmo versus explicar a matemática. A tensão na sala era um peso físico. João estendeu a mão para a arma presa debaixo da mesa. Ele ia matá-los. Eu vi o músculo do seu maxilar saltar. Se ele os matasse, a família Vites retaliaria. Guerra nas ruas. Pessoas inocentes, como a minha mãe no hospital, seriam apanhadas no fogo cruzado. O tabuleiro nas minhas mãos tremeu. Dei um passo à frente, era suicídio. Era loucura. Mas a matemática estava errada, e isso ofendia o meu cérebro mais do que o medo paralisava o meu coração. Mais vinho, cavalheiros. A minha voz era um sussurro, mas no silêncio soou como um tiro. Pedro saltou. Quem diabo é esta? João não olhou para mim. Deixa-nos, ele ordenou. A sua voz era um chicote. Eu servi vinho no copo de Pedro. Ao fazê-lo, acidentalmente deixei a garrafa embater no papel da mesa. Sinto muito, senhor, eu engasguei, puxando um pano do meu avental. Esfreguei o papel, mas ao fazê-lo, peguei numa caneta da mesa, uma caneta tinteiro Montblanc, e num movimento fluido e aterrorizado, risquei um 0 e adicionei um ponto decimal à figura inferior. Demorou menos de 1 segundo. Fora! João rugiu, levantando-se. Aurora! Inclinei a cabeça, aterrorizada, e recuei. Desculpe, senhor, as minhas mãos desajeitadas. Recuei para as sombras. Pedro olhou para o papel que eu acabara de esfregar. Ele franziu a testa. Ele semicerrava os olhos. Espera, Pedro murmurou. Olhou para onde eu tinha feito a marca. O decimal. Se estiver lá. Ele pegou numa calculadora. Digitou os números. O silêncio estendeu-se por 10 segundos. Balança, Pedro sussurrou. Não é um déficit. É um excedente. O 55 não é dinheiro em falta. É juros a transportar. A agressão desapareceu de Pedro. Ah, lemos mal o registro? João levantou-se lentamente. Olhou para o papel. Viu a tinta fresca ainda a brilhar, úmida onde a criada tocara na página. Levantou o olhar lentamente. Olhou para além de Pedro, para além dos guardas, os seus olhos fixos em mim, que estava junto à porta, com a mão na maçaneta de latão, pronta para fugir. Pela primeira vez em anos, João Rossi parecia surpreendido. Espera, ele disse, eu congelei. Tu? João apontou um dedo para mim. Vem cá. Os homens Vites estavam confusos. João, sobre o mal-entendido. Quieto. João silenciou-os sem desviar o olhar de mim. Vem cá agora. Voltei para a mesa. As minhas pernas pareciam gelatina. Mantive os olhos nos sapatos dele. Couro italiano, feito à mão. Olha para mim, ele ordenou. Regra 3. Eu inspirei, o ar tremendo nos meus pulmões. Levantei o queixo. Olhei nos olhos do diabo de Lisboa. Acabaste de corrigir um algoritmo de lavagem de vários milhões de euros com uma mancha de vinho? Ele perguntou suavemente. Eu estava só a limpar, senhor. Eu menti. A voz a tremer. Não percebo de números. João estendeu a mão e agarrou o meu pulso. O seu aperto era quente, firme e elétrico. Puxou a minha mão para cima, revelando a mancha de tinta no meu polegar, onde a caneta tinha vazado. Estás a mentir. Ele sussurrou, um sorriso sombrio a curvar o canto da sua boca. E eu odeio mentirosos,
mas adoro competência. Quem és tu? Sou a filha da Sofia, gaguejei. A Sofia mal consegue ler uma lista de compras. João disse. Senta-te, senhora. Sou a criada. Já não és. João afastou a cadeira ao lado dele. Senta-te. O que fariam vocês nessa situação? Com a vossa mãe a morrer, as dívidas a apertar, e um homem perigoso, mas estranhamente fascinante, a dar-vos uma escolha? Naquele momento, sentada naquela cadeira macia que parecia uma armadilha de veludo, a minha mente estava a 1000 por hora. A minha única arma era a minha inteligência, os números que pareciam sussurrar segredos só para mim. E ali estava ele, o rei das sombras, a olhar para mim como se eu fosse um enigma, não uma ferramenta. A verdade é que, no fundo, eu não tinha mais nada a perder. Tinha sido invisível a vida toda. Agora, talvez, estava na hora de ser vista. A reviravolta tinha começado. Os homens Vites tinham sido mandados sair, confusos e apaziguados com uma garrafa de Romanée Conti de 1945. A porta da biblioteca fechou-se com um clique pesado que ecoou como uma sentença de prisão. Sentei-me na borda da cadeira de couro sobredimensionada. Senti-me minúscula. João andava pela sala, tirando o casaco. Enrolou as mangas, revelando antebraços musculosos e uma leve cicatriz no pulso esquerdo. Educação? Perguntou ele de costas para mim. Ensino secundário? Eu menti. Ele virou-se segurando um copo de cristal. Não me insultes. Identificaste um erro de decimal flutuante numa encriptação de base 16. Isso não é matemática do ensino secundário. É MT ou prisão. Eu leio muito, eu disse defensivamente. E não era base 16. Era um retracement de Fibonacci usado na negociação de ações. Modificado para contabilidade. É óbvio se olharmos para o espaçamento. João parou. Olhou para mim por um longo momento, o líquido âmbar no seu copo a rodopiar. Óbvio, ele repetiu. O meu contabilista forense andou a tentar equilibrar essa folha durante 3 semanas. Tu fizeste-o em 3 segundos enquanto servias um aperitivo. Ele caminhou até mim, colocando as mãos nos braços da minha cadeira, prendendo-me. Inclinou-se. Podia cheirar sândalo e perigo. Por que é que um gênio está a limpar as minhas casas de banho? Porque os gênios também têm fome, Sr. Rossi. Eu retruquei, uma faísca de desafio a atravessar o meu medo. E porque a minha mãe está a morrer, e o seu plano de seguro de saúde é a única coisa que a mantém ligada às máquinas. João estudou o meu rosto. Procurou a mentira, o tique, a confissão. Não encontrou nada, apenas uma honestidade crua e desesperada. A tua mãe é a Sofia? Sim, ela é uma boa mulher, leal, mas não é como eu. João afastou-se da cadeira e caminhou até a sua secretária. Pressionou um botão no intercomunicador. Aurora, traga-me o processo de pessoal da Sofia e um novo contrato. O que está a fazer? Eu levantei-me. Estou a promover-te. Não quero uma promoção. Quero limpar o chão e ir para casa. Azar. João sentou-se na sua secretária. Viste o registro. Conheces o negócio da família Vites. És agora um problema. Tenho 2 opções, Ana. Opção A. Mando o meu chefe de segurança, o Miguel, levar-te para um passeio nos arrozais. Lá para a zona da comporta. Desapareces. O problema é removido. O meu sangue gelou. Opção B, João continuou. Os seus olhos fixos nos meus. Trabalhas para mim. Não como criada, mas como a minha auditora pessoal. Acertas os livros. Encontras as fugas. Ficas nesta casa sob a minha proteção e sob o meu olhar. Não sais da propriedade sem mim. Pertences à família agora. Isso soa a escravatura, eu sussurrei. É a máfia, Ana. João sorriu, mas o sorriso não lhe chegava aos olhos. Nós chamamos-lhe lealdade. Qual vai ser? Os arrozais ou a secretária? Pensei na minha mãe. Pensei nas contas do hospital. Pensei nos 40 euros na minha conta bancária.
Preciso de um aumento, eu disse. João piscou, depois atirou a cabeça para trás e riu. Um som rico e profundo que assustou o silêncio da sala. Tens uma arma apontada à cabeça e estás a negociar salário. Gosto de ti, Ana. És louca, mas gosto de ti. O dobro do salário da minha mãe, eu disse, a voz a tremer, mas firme. E quero que ela seja transferida para um quarto privado no Hospital de São João. Feito, e não uso o uniforme de criada. João examinou-me de cima a baixo. O seu olhar demorou-se uma fração de segundo demasiado na curva do meu pescoço. Acordado, amanhã virá um alfaiate. Vestir-te-ás como se pertencesses a este escritório. Ele estendeu a mão. Bem-vinda à família Rossi, Ana. Tenta não nos matar a todos. Apertei a sua mão. Era um pacto com o diabo. Durante as 3 semanas seguintes, a vida foi um borrão de folhas de cálculo e vigilância. Eu trabalhava num pequeno recanto ao lado do quarto de João, uma proximidade que escandalizava a equipa. Dona Aurora olhava para mim com desdém nos corredores. As outras criadas sussurravam que eu era a amante de João. Ignorei-as. Estava demasiado ocupada a encontrar o rato. João deu-me acesso às contas internas, editadas, claro, mas eu estava a encontrar padrões. Dinheiro estava a vazar do Império Rossi. Pequenas quantias imperceptíveis, mas todas fluíam para um único lugar. Uma empresa de fachada nas Ilhas Caimão chamada Garça Azul. Uma noite eu estava a trabalhar até tarde, a única luz vindo do ecrã do meu portátil. A porta do quarto abriu-se. João entrou. Acabava de regressar de um gala. Usava um smoking, a gravata desfeita, parecendo exausto. Ele não me viu ao princípio. Caminhou até a janela, encostando a testa ao vidro frio. Parecia solitário. O monstro, o rei de Lisboa, parecia um homem a carregar o peso do mundo. Devias estar a dormir, ele disse sem se virar. Ele sabia que eu estava ali. Encontrei algo, eu disse suavemente. João virou-se. Pode esperar até de manhã? É sobre a fuga. Não é a família Vites a roubar-te, João. Ele endureceu. Quem é? É alguém dentro da casa. João caminhou até a minha secretária. O ar mudou. O esgotamento desapareceu, substituído pelo predador. Mostra-me. Apontei para o ecrã. As transferências acontecem todas as quintas-feiras às 3h06 da manhã. É quando o sistema de segurança se reinicia para atualizações. Apenas 3 pessoas têm os códigos de acesso para contornar a firewall durante o reinício. Nomeia-as, João ordenou. Tu, eu disse. Obviamente não eu. Miguel, o teu chefe de segurança? João assentiu. E eu hesitei. E a dona Aurora? João ficou paralisado. A Aurora está com a minha família desde que eu era miúdo. Ela criou-me depois da morte da minha mãe. Limpou-me o nariz, cozinhou as minhas refeições. Os números não têm sentimentos, João. Eu disse suavemente. O endereço IP das transferências remete para o tablet de escritório da governanta. João bateu com a mão na secretária, fazendo-me saltar. Impossível! Estás errada. Verifica de novo. Verifiquei 10 vezes. Verifica de novo. Ele gritava agora, os olhos desvairados. Não era raiva, era dor. A dor da traição. De repente, as luzes da mansão piscaram e apagaram-se. O ecrã do portátil ficou preto. O quê? João estendeu a mão para a cintura, puxando a sua arma. As pesadas portas de carvalho do quarto abriram-se. Não era Dona Aurora, era Miguel, o chefe de segurança. E ele não estava sozinho. Tinha 3 homens com ele, todos com balaclavas e equipamento tático. Estavas perto, miúda? Miguel zombou, erguendo um rifle de assalto. Mas a Aurora era apenas o bode expiatório. Usei o login dela. João empurrou-me para trás dele, protegendo-me com o corpo. Miguel, baixa a arma. Sabes que não pode sair desta sala vivo. Não estou a planear sair, Miguel sorriu. Estou a planear assumir o controlo. Os Vites fizeram uma oferta melhor. 50 milhões pela tua cabeça.
Baixa-te, João gritou. Ele atirou-me para o chão mesmo quando o quarto explodiu em tiros. O mundo dissolveu-se num ruído ensurdecedor e flashes cegantes. João moveu-se com uma velocidade que desafiava a física, empurrando-me para trás da pesada secretária de Mogno, mesmo quando o estuque na parede atrás de nós se desintegrou sob uma saraivada de balas. A madeira estalou, o vidro estilhaçou-se e o cheiro a cordite encheu o quarto, acre e sufocante. Fica deitada! João rugiu por cima dos tiros. Ele estava de joelhos, espreitando a borda da secretária. Disparou 3 tiros em rápida sucessão. Bang! 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 Um grito de dor da porta confirmou que ele tinha atingido um dos intrusos, mas Miguel e os outros 2 continuavam a vir, as botas pesadas no chão de madeira. Eram taticamente treinados, movendo-se de cobertura em cobertura, encurtando a distância. Eles têm ângulos, João rosnou, deslizando um carregador fresco na sua pistola. O seu rosto era uma máscara de fúria fria. Isto já não era negócio. Era uma execução no seu próprio quarto. Ana, ouve-me. Atrás da estante, terceiro painel da esquerda. Empurra o nó na madeira. O quê? Eu estava deitada no chão, com as mãos sobre os ouvidos, a tremer incontrolavelmente. Faz isso. João abandonou a cobertura, levantando-se para atrair o fogo deles. Esvaziou o carregador em direção à porta, forçando Miguel e os seus homens a esconderem-se atrás dos sofás derrubados. Rastejei de 4 em direção à imponente estante. Balas zuniam por mim, acertando nos livros, fazendo as páginas voar como confetes. Encontrei o terceiro painel. Vi o nó no carvalho escuro. Pressionei-o com toda a minha força. Com um gemido de hidráulica escondida, uma secção da estante abriu-se, revelando uma escadaria de pedra escura e estreita que mergulhava na terra. Vai, João gritou. Ele virou-se para me seguir, mas enquanto pivotava, um único tiro ecoou, mais claro que os outros. João grunhiu. Era um som úmido e cortante. Ele tropeçou, o ombro esquerdo a recuar violentamente. Sangue, escuro e brilhante ao luar, floresceu instantaneamente na sua camisa de smoking branca. João, gritei, estendendo a mão para ele. Mexe-te! Ele empurrou-me para a escuridão da escada e bateu a estante atrás de nós, mergulhando-nos na escuridão absoluta, assim que a porta do quarto foi completamente arrombada. Estávamos num túnel de pedra sufocantemente apertado. O ar estava frio e cheirava a terra úmida e a séculos de segredos. João encostou-se pesadamente à parede, a respiração ofegante. Para onde vai isto? Eu sussurrei, a voz a tremer. Procurei o meu telefone ligando a lanterna. O feixe cortou a escuridão, iluminando o rosto de João. Estava pálido, suor a perlar na testa. A mancha de sangue no ombro espalhava-se alarmantemente rápido. Túnel da proibição, João murmurou entre dentes cerrados. Leva a antiga cocheira na orla da propriedade. Meio quilômetro. O teu tiro é um atravessamento. Não atingiu a artéria. Estou bem. Ele estava a mentir. Eu via a dor a vibrar nele. Precisamos de um hospital, eu disse. Ele agarrou o meu braço com a sua mão boa. O seu aperto era de ferro. 100 hospitais. O Miguel é dono dos paramédicos neste distrito. A polícia está na folha de pagamento dos VITs. No momento em que aparecermos, somos alvos. O único lugar seguro é aquele que eles não conhecem que existe. Consegues andar? Eu corro se for preciso. Ele afastou-se da parede, balançando ligeiramente. À frente, Ana. Não tropeces. Há ratos aqui embaixo maiores do que gatos. A caminhada pelo túnel foi um pesadelo. O chão era irregular, escorregadio com lama. Ouvíamos os sons abafados de gritos imóveis a serem revirados acima de nós. O Miguel estava a destruir a casa, à nossa procura. Eu liderava o caminho, o feixe da lanterna, a oscilar à frente. A cada poucos minutos, olhava para trás. João estava a ficar para trás,
a sua respiração curta e superficial. O rastro de sangue atrás dele era constante. Chegamos a uma escada de ferro enferrujada no final do túnel. João apontou para cima com a arma. Para cima! Empurra na escotilha com força. Está coberta de feno. Subi. Encostei os ombros à escotilha de metal e empurrei. Gemeu e cedeu, cobrindo-me de pó e palha seca. Saí para o interior iluminado pela lua de uma cocheira abandonada, cheirando a couro velho e poeira. João seguiu lentamente, quase caindo do último degrau. Caiu numa pilha de velhas mantas de cavalo, agarrando o ombro. Corri para ele. De perto, a ferida era aterradora. A bala tinha rasgado o músculo. Ele estava a perder demasiado sangue. O rei de Lisboa estava a sangrar num celeiro. Chaves! João sussurrou, os olhos meio cerrados. Remexeu no bolso e tirou uma única chave de prata. Por baixo das tábuas, junto à parede dos arreios. Vai! Eu encontrei a tábua solta. Por baixo estava uma caixa metálica com fecho. Usei a chave. Dentro, um telefone descartável, um maço de dinheiro suficientemente grosso para sufocar um cavalo e um conjunto de chaves de carro. Que carro, eu perguntei. O Mustang de 69 debaixo da lona, João murmurou. Está fora da rede, sem GPS, sem registro ligado a mim. Rasguei a lona de um Mustang fastback preto mate, coberto de pó. Ajudei João a entrar no lugar do passageiro. Ele estava a desvanecer rapidamente. Ana. Ele agarrou o meu pulso enquanto eu ligava o motor ruidoso. Os seus olhos abriram-se subitamente lúcidos, a arder com uma intensidade que me assustava mais do que as armas. Se eu desmaiar, não pares de conduzir. Segue para norte A1. Não pares para abastecer até chegares atrás os montes. Percebes? Percebo. Eu engasguei. E Ana? Ele olhou para mim, realmente olhou para mim, despojado da sua armadura, a sangrar e vulnerável. Se eu não conseguir, as palavras passe da conta das Caimão estão no forro do meu relógio. Pega no dinheiro. Foge para muito longe. Nunca mais voltes a Lisboa. Cala a boca, eu disse ferozmente, engatando o carro. Tu és o chefe. Não podes morrer no primeiro dia da minha promoção. Rasguei a saída da cocheira, os pneus a girar no cascalho, mergulhando-nos nas sombras das estradas secundárias sinuosas, deixando o reino em chamas para trás. A casa de refúgio era uma cabana escondida nas profundezas das florestas de trás-os-montes, a quilômetros da estrada pavimentada mais próxima. Era rústica, construída em madeira maciça e pedra, situada à beira de um lago gelado que cintilava sob o frio luar. Era um lugar concebido para uma coisa: desaparecer. Eu conduzi durante 5 horas seguidas, os meus nós dos dedos brancos no volante, os meus olhos a varrer o espelho retrovisor a cada 10 segundos, à procura de faróis que nunca apareceram. João tinha entrado e saído da consciência, murmurando ordens a fantasmas do seu passado. Conseguir que ele entrasse na cabana tinha sido um esforço hercúleo. Ele era um peso morto, pesado com músculos e exaustão. Meio o arrastei, meio o carreguei para o grande sofá de couro em frente a uma lareira de pedra. A cabana estava abastecida. João Rossi não fazia nada pela metade. Havia um gerador, comida enlatada para 1 ano e um kit médico que rivalizava com um pequeno centro de trauma. Cortei a sua camisa. A ferida era feia, rugosa e a escorrer. Preciso de uísque, João sussurrou, os olhos abertos agora, vidrados de dor. E as pinças do kit. Pensei que tinhas dito que tinha atravessado. Eu disse, as mãos a tremerem enquanto abria a caixa médica. Menti, ele grunhiu. Não queria que entrasses em pânico. Atingiu a omoplata. Ainda lá está. Eu senti-me enjoada. João, sou uma criada. Lavo roupa. Não retiro balas das pessoas. Vais retirar hoje, Ana. Ele pegou numa garrafa de bourbon da prateleira próxima, destampou-a com os dentes e deu 3 longos goles. Derramou o resto sobre o seu ombro. Não gritou,
mas o seu corpo inteiro ficou rígido. Cordões musculares destacavam-se no pescoço. Ele entregou-me as pinças metálicas. Tira-a. Eu tive que me dissociar. Não conseguia olhá-lo como uma pessoa. Tinha que olhar para a ferida como um problema, uma equação matemática de carne e metal. Respirei fundo, estabilizei a mão e avancei. Demorou 20 minutos agonizantes. João desmaiou 2 vezes. Quando o metal bateu na tigela de metal, caí no chão, a chorar silenciosamente. Limpei a ferida, costurei-a desajeitadamente, mas eficazmente, e liguei-o. Fiz uma fogueira, cobri-o com uma manta de lã, e depois sentei-me na poltrona à frente dele, agarrando a arma que ele me tinha dado, e observei-o dormir durante 2 dias. Quando João finalmente acordou, a febre tinha passado. Parecia magro, a barba escura no maxilar, os olhos claros, mas assombrados. Tentou sentar-se e sibilou de dor. Com calma. Eu estava ao lado dele instantaneamente, entregando-lhe um copo de água. Ele bebeu avidamente, depois olhou para mim. Realmente olhou para mim. Eu estava a usar uma das suas camisas de flanela largas que encontrara num armário. O meu cabelo estava num nó desarrumado, olheiras escuras sob os olhos. Eu parecia bonita e terrivelmente forte. Salvaste minha vida, ele disse, a voz rouca. Só não queria ficar desempregada de novo. Eu desviei, afastando-me. A intimidade da cabana, apenas nós os dois, a quilômetros de parte nenhuma. O estalido da lareira, o único som era avassaladora. Miguel! João disse o nome uma maldição. Ele era o motorista do meu pai. Cresci com ele. Confiei-lhe a minha vida todos os dias durante 10 anos. A família Vites ofereceu-lhe 50 milhões. Eu disse calmamente. Todos têm um preço, João. Tu ensinaste-me isso. Nem todos. Os seus olhos cravaram-se nos meus. Tu não pegaste no dinheiro e fugiste. Poderias ter me deixado no carro em trás os montes e desaparecido com o dinheiro. Eu disse-te que sou má a seguir regras. Passou uma semana na cabana. Foi uma estranha realidade suspensa. A dinâmica de poder entre nós tinha mudado irrevogavelmente. Ele estava a recuperar, dependente de mim para a comida, para o tratamento das feridas. Eu já não era a criada invisível. Eu era a sua tábua de salvação. Eles não falavam sobre o tempo, mas sobre as coisas que moldam uma alma. Ele falou-me sobre crescer à sombra do seu pai implacável, sobre o peso da coroa que nunca quis, mas que não conseguia largar. Eu falei-lhe sobre o lento declínio da minha mãe, sobre as dívidas de jogo do meu pai que tinham sufocado as nossas vidas muito antes de ele morrer. A tensão na cabana mudou do medo para algo mais denso, mais quente. Estava na forma como os olhos dele me seguiam quando eu me movia pela sala. Estava na forma como a minha respiração se engasgava quando ele se inclinava sobre o meu ombro para olhar os mapas espalhados na mesa. Estávamos a planear o nosso regresso. A minha mente, antes um computador silencioso, agora era uma arma. Miguel é previsível, eu disse, traçando uma linha num projeto dos túneis subterrâneos da cidade. Ele é força bruta, assumiu a propriedade. Vai fortificá-la, esperando um assalto frontal. É por isso que não lhe daremos um, João disse. Ele estava inclinado perto de mim sobre a mesa. O cheiro de sândalo e fumo de madeira nele era inebriante. O seu braço roçou o meu, enviando um choque elétrico através de mim. Nós atacamos o dinheiro, eu disse, a voz instável. As contas das Caimão. A família Vites não está a pagar o Miguel do próprio bolso. Estão a usar o dinheiro que estão a desviar de ti para pagar pelo teu próprio assassinato. João olhou para o diagrama complexo que eu desenhara. Uma teia de empresas de fachada e portas digitais. Descobriste tudo isto em 2 dias. Os números falam, João, basta ouvir. Ele virou a cabeça. Os nossos rostos estavam a centímetros de distância.
O ar entre nós crepitava. O planeamento estratégico desvaneceu-se em segundo plano. Ana, ele sussurrou. A sua mão subiu, acariciando o meu queixo. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. O seu toque era reverente. Quando isto acabar, quando eu recuperar a minha cidade. O quê? Eu respirei, incapaz de me mexer. Não vais voltar a ser criada. E não vais deixar-me. Não era uma ordem desta vez. Era um pedido desesperado. Ele beijou-me. Não foi gentil. Foi uma colisão de dois mundos, alimentada por adrenalina, sobrevivência e uma semana de tensão latente. Foi cru e faminto. Eu beijei-o de volta com igual força, agarrando a sua camisa, firmando-me contra ele. Por alguns momentos, não éramos o rei da máfia e a criada em fuga. Éramos apenas duas pessoas a agarrar-nos uma à outra, à beira do mundo, mas a realidade sempre se intromete. João afastou-se lentamente, encostando a testa à minha. Temos que voltar, ele sussurrou. Temos que incendiá-lo. Como? João olhou para o mapa, os seus olhos endurecendo de novo nos olhos de um fantasma. Vamos usar a única coisa que Miguel nunca previu. Tu. De volta à caixa forte, o braço de João permaneceu em volta da minha cintura, puxando-me para si. Ele ignorou o caos, ignorou o vilão amarrado à parede. A minha mãe estava a acordar na cadeira de rodas. Eu pensei que estavas morto. Eu soluço, finalmente deixando as lágrimas caírem. Eu disse-te. João limpou uma lágrima da minha bochecha com o polegar. Eu não morro no primeiro encontro. Ele olhou para a Sofia, que estava a mexer-se na cadeira de rodas. Vamos tirar a tua mãe daqui. Tenho um helicóptero à espera no telhado. No telhado? Eu ria por entre as lágrimas. Como é que chegamos ao telhado? João sorriu. Eu sou o dono do edifício, Ana. Tenho um elevador privado. Os meses seguintes foram uma voragem, um turbilhão que me atirou para um novo mundo. Lisboa já não me parecia a mesma. Agora via as suas sombras, as suas ligações ocultas. Aprendi que o poder não estava apenas nos números, mas na forma como os manipulavas, como os usavas para construir ou para destruir. Não voltei a ser a criada. Longe disso. A cena do gala, alguns meses depois, na Fundação Calouste Gulbenkian, parecia irreal. Eu estava lá, ao lado de João, vestida com um vestido de seda azul noite, diamantes a brilhar na garganta, um presente de casamento, ou talvez um pedido de desculpas pela bala que quase o matara. As pessoas olhavam para mim, não como a sobrinha da Sofia, nem como a criada. Olhavam para mim com a mesma mistura de respeito e receio com que olhavam para João. Ele dizia que eu tratava da logística, enquanto ele apenas assinava os cheques. Mas ambos sabíamos a verdade. Eu era mais do que logística. Eu era o motor. E hoje, não faço ideia. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro, provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E o que fizemos, nós construímos juntos. Uma fortaleza onde os números e a lealdade se entrelaçam. Não sei se existe um felizes para sempre neste tipo de vida, mas há um agora, e é complicado, intenso e surpreendentemente certo.